Olá pessoal, saudações, vamos que vamos em mais um vídeo, rebuscamento e requinte, isso aqui é barroco, roda a vinheta aí, Minão! Português em minutos! Pessoal, antes de mais nada, se inscreva lá no canal, ative o sininho e dê o seu joinha. Estou contando com isso de vocês, hein? Então vamos para o que é o barroco. O barroco, pessoal, antes de mais nada, é um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu aí até o começo do século XVIII. Tá? Ele sempre foi caracterizado aí por ter uma estética com excessos e representando também aí sempre o divino. O estilo barroco é marcado pelo rebuscamento, requinte, exagero de efeitos, né? E esse movimento surgiu com a missão de resgatar as ideias teocentristas e conter aí a reforma protestante de Martinho Lutero. Dessa forma, agia como uma ferramenta da Contra-Reforma. Lembrem isso, pessoal, teocentrismo é igual a Deus no centro de tudo. Vamos lá? O barroco praticamente nasceu de uma livre interpretação das formas clássicas. O estilo representava uma oposição ao racionalismo do Renascimento, tá? Que primava pela harmonia e pela simplicidade. Ou seja, atuava numa época marcada pela dualidade. O teocentrismo medieval e o antropocentrismo do Renascimento. A influência do movimento barroco, galera, partiu da pintura, tá? Mas também chegou a arquitetura, a escultura, a música e também a literatura, onde teve aí uma especial importância no desenvolvimento das artes no Brasil. Entre os principais nomes do barroco europeu, destaca-se o espanhol Diego Velázquez e o italiano Caravaggio. Alguns dicionários aí do século XVII passaram a usar o termo barroco como adjetivo para qualificar aquilo que era irregular ou dispendioso. Inicialmente, esta era considerada uma acepção pejorativa, tá bem? Eu vou entrar agora com vocês no contexto histórico e vou perguntar como surgiu o estilo barroco. Galera, com a reforma protestante de Martinho Lutero, em meados aí do século XVI, a Igreja Católica ela começava a perder muitos fiéis, principalmente aí entre os membros de uma nova classe que estava em ascensão na época, que era a burguesia. E como forma de reforçar os ensinamentos católicos, foi fundada então a Companhia de Jesus, em 1534, sendo o estilo barroco um fruto desta necessidade da Igreja Católica de propagar os princípios da religião. Desta forma, o barroco se expandiu como uma arte religiosa, com a construção de gigantescas catedrais, igrejas e também algumas capelas. Nas artes plásticas, o destaque era para esculturas e pinturas de santos, tá? E também alguns episódios bíblicos de época. Com o passar do tempo, pessoal, no entanto, esse estilo rebuscado e rico em detalhes, né, que inicialmente era aplicado nas igrejas, passa a ser usado também em palácios. Aliás, galera, muitas das construções antigas que hoje fazem parte do patrimônio histórico mundial são do período barroco, principalmente em Portugal e no Brasil. Durante o século XVIII, o movimento sofreu várias adaptações. Uma delas foi o estilo rococó na França.
assim chamado devido aos ornatos de um capitel de coluna em forma de espiral, tá? E também desenhos de concha, que eram frequentemente empregados nessas obras. Então agora eu quero que vocês se atentem como era o barroco aqui, ó, no Brasil, tudo bem? Foi o primeiro movimento artístico com expressão no país, ainda aí no período colonial, tá? A partir da influência dos jesuítas portugueses. Ou seja, vamos ter atenção aqui, o barroco brasileiro está diretamente relacionado com o português, tá bem? Lembre-se. Inicialmente, galera, a arte barroca era usada pelos jesuítas como uma ferramenta aí no processo de catequização. Posteriormente, passou a ser vista como um lembrete do poder e da importância aí da palavra de Deus. E como foi a produção artística do barroco aqui no Brasil, tá? As suas primeiras representações foi aí no século XVII. Principalmente com a descoberta das minas de ouro e pedras preciosas e também além do rápido aí enriquecimento de algumas camadas da população. Desenvolveu-se na capitania de Minas Gerais com a descoberta das jazidas de ouro e diamantes e também no Nordeste brasileiro, que acumulava riquezas do período da exploração da cana-de-açúcar. Nestas regiões estão as maiores obras da arte barroca brasileira, como igrejas de Salvador ou também em Ouro Preto. Lembra também que Mariana foi bem trajado também, tá? Como esculturas de Aleijadinho, principalmente quando fora marcada com a influência desse tão maravilhoso estilo no nosso país. Agora vamos retratar dos principais artistas em destaque no Brasil. Vou começar com ele, hein? Gregório de Matos Guerra. Esse cara foi um fenômeno dessa escola literária. Ele é considerado, né, o primeiro poeta brasileiro nascido aqui no nosso país, tá? E um dos principais nomes da literatura barroca nacional. Ele era conhecido de um jeito peculiar, como Boca do Inferno, devido ao conteúdo satírico e impróprio, né, de seus textos. Ele usava muito para criticar a sociedade baiana, o governo e até a própria igreja católica, tá? Além de satirizar aí, escreveu poemas religiosos, líricos e também eróticos. Tá? O outro é Padre Antônio Vieira. Foi um missionário português que defendeu durante toda a vida os direitos dos indígenas, dos judeus e também dos escravos. Mesmo tendo nascido em Portugal, Antônio Vieira viveu durante muitos anos no Brasil, consolidando ali as suas obras, tá? Agora, uma obra fantástica dele, hein? Os Sermões de Antônio Vieira. São tidos como uma das mais importantes obras e mais emblemáticas da literatura barroca, tá? Seja ela brasileira ou portuguesa. O outro aqui é Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Ele tinha uma doença degenerativa, tá? Mas mesmo assim, não deixou que as limitações físicas impedissem que continuasse a produzir várias de suas obras. Este escultor, o Aleijadinho, ele é considerado um dos principais nomes do estilo barroco aqui no Brasil, tá? Mesmo que suas obras também possuam aí características de outros gêneros, como o clássico também e o próprio gótico, tá? Quais foram as principais obras dele? As principais obras foram feitas em talha de madeira, né? Também como esculturas, relevos e alguns projetos arquitetônicos de fachadas de igreja, como em São João del Rei, né? Que é uma igreja muito famosa chamada de São Francisco. Lembre-se disso, hein? Nós tivemos também o chamado Barroco Baiano. Isso mesmo, Barroco Baiano.
Aqui, pessoal, a Bahia, ela foi um palco muito importante, principalmente das primeiras manifestações deste estilo aqui, o nosso barroco, tá? Não sei se vocês lembram do grande fato econômico e político que ocorrera nesse período lá na Bahia, tá? Vale lembrar que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal nesse período e Salvador era a capital. A igreja de São Francisco, ela pode ser considerada uma das mais ricas expressões do barroco baiano, né? O seu interior, ele é recheado com detalhes todos sofisticados, tá? Feitos em ouro e jacarandá. Um dos principais representantes dessa fase do barroco, né, foi o poeta Gregório de Matos Guerra. Lembra? O conhecido aí como Boca do Inferno, tá? Principalmente por aquele jeitão controverso, satírico dos seus textos. Além do baiano, temos o barroco mineiro. Devido aí a uma grande quantidade de ouro, né, e pedras preciosas que haviam naquelas cidades mineiras, principalmente em Ouro Preto, tá? Esta que é uma das regiões com maior representação barroca do país, ok? Lembre disso, hein? O estilo, pessoal, que se destaca nesse período é o rococó, que para muitos estudiosos pode ser considerado aí como uma escola independente. Inúmeras construções arquitetônicas influenciadas aí pelo estilo barroco estão presentes não apenas em Ouro Preto, como também em São João del Rei e também em Mariana. Entre os principais representantes do barroco mineiro, tá? Atente-se! Vou começar por ele, hein? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tá? Também temos Manuel da Costa Ataíde e Valentim Fonseca e Silva. Lembraram? Marcaram aí bem? Então vamos, hein? Rumo à nota máxima no Enem. E quais são as características, então, do barroco? Vou começar com ela, hein? Atente-se! Primeiro para o dualismo nas obras, tá? Mostrava aí uma angustiante luta entre as forças opostas. O bem, o mal, Deus, o diabo, o paganismo e o cristianismo. Tá? Sempre também a emoção sobrepunha a razão. Isso não pode ser esquecido, tudo bem? Outra coisa que ficava muito bem evidente aí no barroco era o contraste entre a luz e a sombra, tá? Isso era para dar uma expressão aí dos sentimentos e acentuar a profundidade tanto na pintura como na arquitetura. Um outro item muito importante é a intensidade dramática de cunho dos seus textos, tá? Também temos aí uma valorização estética, o modo como transmitia isso, né? Era muito importante, a mensagem tinha que chegar para si. Outra coisa, pessoal, era a retomada de ideias do teocentrismo. Lembra? Deus no centro de tudo. E por fim aí, a resposta à reforma protestante. Tudo bem? Agora eu vou correlacionar com vocês aqui algumas das artes barrocas. Uma das principais, tá? Vocês sabem aí que o estilo barroco influenciou aí várias faces da arte, como a música, a literatura, a arquitetura, artes plásticas, dentre outras aí. Só, pessoal, que entre os campos em que teve maior representação, assim como na arquitetura, destaca-se principalmente a pintura e a literatura. Eu vou correlacionar aqui com vocês algumas dessas pinturas, tá? Para vocês, mas como assim correlacionar? Eu quero saber as temáticas centrais. Primeiro, então, as temáticas principais eram passagens da Bíblia, a história da humanidade, tá? Era comum aí esses artistas retratarem os seus trabalhos em paredes, tetos de igrejas e também em alguns palácios, tá bom? O cotidiano da burguesia e da nobreza também eram cenas corriqueiras nessas pinturas.
Aqui vou detalhar algumas características da pintura. Só para resumir, tá? As principais características são o uso da técnica da ilusão e da profundidade. Também, não sei se vocês lembram, do contraste entre sombra e luz, a riqueza dos detalhes, o dramatismo e o aspecto sombrio que essas pinturas traziam para seu público, tá? E eu acho que a gente pode parar por aí. Eu acho que ficou bem claro, tá bom? Galera, é isso então. Espero que tenha ajudado a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo, ok? Até mais, galera!